Vamos com as informações do Alvirrubro a partir de agora dentro do nosso giro esportivo. Alteração nos treinamentos do Náutico para esta quinta-feira e para o dia de amanhã, para sexta-feira. A princípio, o Náutico treinaria hoje à tarde no CT e amanhã pela manhã no CT. Só que ontem a assessoria de comunicação do clube informou que os treinos de hoje e amanhã eles acontecerão no período da tarde e não mais no CT, e sim nos aflitos. O Náutico terá aí o treinamento no palco da partida de domingo, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Náutico recebe a equipe do Remo. E essa partida tem tudo para ser uma partida sem torcida. Ontem o STJD notificou o Náutico, destacando que toda a investida que o departamento jurídico do Náutico fez para tentar reverter a situação e mais uma vez conseguir um efeito suspensivo para a presença de seus torcedores nas arquibancadas do Eládio de Barros Carvalho, ela foi em vão. O Náutico deve mesmo ter essa partida contra o Remo sem a presença de seu torcedor. Só recapitulando, né, uma punição imposta lá atrás pela confusão de torcidas organizadas, entre aspas, né, que protagonizaram cenas de selvageria nas arquibancadas do estádio Batistão em Aracaju, no confronto entre Confiança e Náutico, naquele jogo 2-2 lá em Sergipe. Então a torcida do Confiança também foi punida e a torcida do Náutico, inclusive o setor Hexa, o setor que recebe a principal organizada do Náutico, ele está fechado já há alguns jogos. O Náutico, mesmo sendo mandante, não tem recebido o seu torcedor nesse espaço, e o Náutico tentou se utilizar dessa punição para mostrar ao STJD que já estava sendo punido, né, que já tinha um setor fechado, mas isso não convenceu e o Náutico agora deve cumprir aí essa punição imposta de 2 jogos já a partir desse duelo diante da equipe do Remo. Detalhe, né, até a própria informação do Moisés Oliveira agora pela manhã, né, em seu Twitter, destacou que conversou com membros do departamento jurídico do Náutico e eles relataram que a sexta-feira ela será decisiva. O Náutico vai até a sexta-feira, né, em busca, né, dessa reversão de pena, para que possa contar com o seu torcedor. Quem sabe até levar essa punição para jogos fora de casa. O Náutico ainda tem 3 partidas a serem feitas longe dos aflitos. Então a ideia seria, por exemplo, num jogo da próxima rodada, o Náutico vai enfrentar o Operário lá em Ponta Grossa, não teria a presença do torcedor do Náutico, apenas o torcedor do Operário, que inclusive nesse caso do Operário, o Operário já vai receber um público de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, viu? Porque o Operário também está punido, né? E acabou junto, né, a justiça ainda conseguindo, né, esse espaço para um público em especial. Mas no caso do Náutico, o Náutico está tentando reverter também pelo lado da questão da torcida visitante em jogos ainda desta primeira fase. A opinião que eu tenho é que o Náutico tem que cumprir isso logo, até mesmo porque as partidas decisivas estão chegando. O Náutico hoje tem uma margem significativa de buscar uma classificação à fase seguinte da Série C e é não deixar esses jogos sem torcida para um eventual quadrangular, porque no quadrangular o Náutico vai precisar do seu torcedor. O Náutico hoje tem como refúgio a sua torcida. Em casa é um dos melhores mandantes, né, desta competição, e nada melhor, né, de que contar com o seu torcedor, com o Alvirrubro, né, com o seu público apaixonado para essas últimas partidas que podem ser decisivas, né, podem, quem sabe, sacramentar um acesso do Náutico numa fase quadrangular. Então é melhor cumprir logo. O Náutico tem um jogo contra o Remo em casa, depois do Operário o Náutico tem o CSA em casa e faz a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, em sua fase de classificação, contra o São Bernardo em casa. Então, só o jogo contra o São Bernardo, se o Náutico cumprir a risca essa punição, seria o jogo que receberia torcida, o jogo lá da 19ª rodada e última desta primeira fase, desse primeiro momento da Série C. Náutico hoje aguarda a chegada de 2 atletas, os zagueiros Richardson e Abraão. Abraão, inclusive, ontem esteve no banco de reservas na derrota do ABC para o Guarani por 1-0. Foi o seu último jogo, até o jogo de despedida, esteve ali como opção, mas já tem aí tudo pronto para, quem sabe, já se apresentar nas próximas horas à equipe pernambucana.
Quem chegou ontem, como a gente já havia informado, foi o Iago Ferreira. A gente agora vai, inclusive, aguardar o anúncio oficial da contratação deste jogador, que passando pelos exames médicos, todo aquele protocolo, né, que antecipa o anúncio de um atleta no Náutico, ele deve ter aí o seu nome publicado hoje. E quem sabe uma regularização, né? Jogador que estava aí com ritmo na base, podendo servir já para esta partida do final de semana. É outro que também vive a expectativa de ser regularizado, o volante Lima, né, que ontem acabou sendo anunciado oficialmente, né, e ainda não teve a sua regularização. Em relação à equipe principal, o Náutico hoje conta com o retorno de Souza, né, a equipe titular. Tem tudo para que o Náutico, por exemplo, tenha a modificação no meio de campo, a saída de Eduardo do time titular e a entrada de Souza, a volta de Souza ao time, né, com Germán Gabeira, Souza e Gabriel Santiago, provavelmente sendo a formação de meio de campo do Timbu para esse jogo diante do Clube do Remo. A arbitragem para esse compromisso já está definida. Thiago Ramos de Oliveira, da Paraíba, é quem comanda Náutico e Remo. Ele será auxiliado pelo Paulo Ricardo Alves Farias e pelo Matheus Charles Rodrigues Marques. Também são assistentes do quadro da Paraíba, tendo o Nairon Pereira de Lira, de Pernambuco, como quarto árbitro desse jogo. Então a arbitragem que inclusive acabou sendo designada ontem, né, pela CBF. Então o Náutico já conhecendo o quarteto que comanda esse duelo entre Náutico e Remo.